Queridos, boa noite. Uma alegria compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, a partir do capítulo 10, verso 9. Nós faremos uma leitura um pouco extensa, isso porque nós estamos pregando expositivamente, e na exposição, muitas vezes nós pegamos narrativas maiores, e essa é uma narrativa grande. Nós vamos ler do capítulo 10, verso 9, até o capítulo 11, verso de número 18. É uma narrativa só, então nós precisamos olhar para esse texto de uma só vez. Leia atentamente a palavra de Deus, leia com fé, é Deus falando contigo nesse momento. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse Cornélio: a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão pelo sobrenome, Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estando todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro.
A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Chegou ao conhecimento dos apóstolos, dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste na casa de homens circuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro deles os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz ao céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvos, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Até aqui a palavra do Senhor. É um texto grande, é um texto longo, mas é um texto muito rico e é um texto muito bonito para que nós possamos olhar o Evangelho. Crianças, eu sei que vocês estão aqui presentes e eu queria que você desenhasse na sua folha de papel vários animais, todos os animais que Deus fez. Desenha elefante, leão, girafa, aqueles que você vê no zoológico. Queridos irmãos, quando você pensa em uma pessoa que se diz crente, vamos fazer um exercício. Imagina que você fecha os seus olhos e diga assim: como é um crente? Você vai desenhar também como as crianças. O que te vem à mente? Talvez você pense naquela pessoa com cabelão, com saia, e nada contra cabelão e saia, tá? Talvez você seja um pouco mais moderninho, e você pense naquela pessoa toda de preto e tênis branco, assim meio church. Não tem problema com isso também. A grande questão é que nós criamos na nossa cabeça, no nosso imaginário, muitas vezes um estereótipo daquilo que é um crente, daquilo que é um cristão. E se aquele estereótipo que nós imaginamos, nós não conseguimos ver em outra pessoa, muitas vezes nós imaginamos que essa pessoa jamais se tornaria um cristão. Você pensa assim: bom, essa pessoa não tem cara de crente, essa pessoa não fala como crente, não se veste como crente, essa pessoa não é crente. E quase que automaticamente nós imaginamos que o crente é aquele que fala o evangeliquez, que coloca aquela roupa bonita, parece família de comercial de margarina,
Sabe, todo mundo bonitinho, os filhos assim de camisa social no café da manhã, sorrindo. Quem sorri 7 horas da manhã, gente? Não tem como. E nós imaginamos que um cristão é isso. Nós imaginamos aquele ideal perfeito, e aí nós chegamos na igreja de Cristo e nós olhamos para a pessoa do nosso lado e falamos assim, não parece bem com aquilo que eu imaginei que era um cristão. Tem um pessoal feio aqui, né? A começar em mim, né? Diz a música. Queridos, muitas vezes esses estereótipos são barreiras que nós colocamos também para que o Evangelho seja anunciado para todos os povos. Nós imaginamos, nós idealizamos, nós criamos uma imaginação de que o crente é aquela pessoa linda, perfeita, bonita, quando na verdade, irmãos, o Evangelho precisa ser anunciado para gente bonita, feia, de margarina, de manteiga, de requeijão, não importa. O Evangelho precisa ser anunciado para todos os povos. E aqui, irmãos, nós estamos num momento muito particular do livro de Atos, porque nós tivemos a conversão de Saulo, e agora nós estamos vendo a Cornélio, um gentil, sendo inserido agora no povo de Deus, através da vida de Pedro. E nós estamos num momento de transição em que o apóstolo Pedro vai começar a sair de cena, já começou, e o evangelho vai ser expandido aos confins da terra, configurando aquilo que nós sabemos em Atos 1:8. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então esse movimento de Atos 1:8 começa a aparecer agora de uma forma mais evidente no Evangelho chegando a todos os povos. E Lucas mostra como que Cornélio é esse personagem, sim, que vai ser importante nessa transição. E aqui não é o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, mas Pedro, um dos líderes da igreja, agora fazendo parte desse momento de entrada. Pedro vai precisar sim vencer os seus preconceitos. Pedro vai precisar vencer alguns estereótipos que ele colocou de pessoas que são tementes a Deus. Pedro vai questionar: Senhor, é isso mesmo? A igreja vai questionar. Mas nós devemos entender, irmãos, que a palavra de Deus ela deve ser anunciada aos 4 cantos da terra. E um resumo daquilo que eu quero trazer nessa noite é que o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para salvar todos os eleitos. Queridos, o Evangelho é essa notícia, essa boa notícia, que é o poder de Deus para salvar o povo de Deus, os eleitos de Deus, aqueles a quem Deus amou antes da fundação do mundo. E Deus ele predestina tanto meios como fins, e o meio disso é a evangelização, é o Evangelho da graça, é a boa notícia de Cristo Jesus. E nesse texto nós vamos olhar para esse movimento. Nós vamos perceber que há uma visão, há uma proclamação, mas há também adoração. Vamos olhar então primeiro para essa visão. A visão parece ser algo estranho para nós. Talvez, crianças, vocês desenhando os animais aí, a visão de Pedro foi exatamente essa. Vários animais, quadrúpedes, répteis, vários animais sendo baixados como que debaixo de um lençol. E Pedro estava ali num êxtase, Pedro estava num momento, numa revelação de Deus. Deus deu uma visão para ele. E quando aqueles animais aparecem, você precisa levar em conta que Pedro, aqui, ele considera animais impuros e imundos com base na lei. E se você olhar aí um exercício para você fazer essa semana, leia Deuteronômio 14, de 3 a 21, e você vai ver uma lista de animais considerados imundos e impuros. Isso porque Deus havia estabelecido na sua lei animais que o povo de Deus não deveria tocar, não deveria comer, que eram considerados imundos e impuros. E se eles tocassem, então, eles também seriam considerados assim. Isso tudo fazia parte da lei cerimonial do Senhor, que Deus havia estabelecido para que o povo de Deus pudesse andar em obediência, porque o nosso Deus é santo, santo e santo. Essa é a mensagem do livro de Levíticos, um Deus santo, que nos chama a adorar, mas exige de nós também um compromisso de santidade, como Ele é santo. E diante dessa visão, o apóstolo Pedro diz: Senhor, eu não vou comer esse animal não.
Bacon não. Ontem a gente fez uma reunião com os diáconos e o apoio diaconal lá da videira, e a gente fez um hambúrguer com bacon, e a gente comeu feliz. E Pedro vai dizer assim: Senhor, eu não vou comer, eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. E Deus vai dizer: Pedro, vai lá, pode ir. Eu disse que não podia, mas agora eu disse que pode. Eu estou permitindo, Pedro. Sou eu, Pedro, que dito as regras. Você está chamando de impuro, sim. Você está me obedecendo, a lei diz isso, mas Pedro, mata e come. E Pedro vai dizer: Senhor, eu nunca comi. E o texto diz, verso de número 16, olha que interessante, sucedeu isso por 3 vezes. Você lembra quantas vezes Pedro negou o Senhor Jesus? Você lembra lá na restauração, quantas vezes o Senhor perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E aqui de novo, 3 vezes Deus diz: Pedro, mata e come. Pedro, eu estou dizendo, pode ir, Pedro. E óbvio que essa visão era um prenúncio de que o Evangelho, ele deveria ser anunciado aos gentios. O que nós estamos diante aqui é de Cornélio, um homem temente a Deus, que nós vimos semana passada, um homem piedoso, que dava esmolas, que orava, e que a sua oração havia chegado ao Senhor. E que Deus diz: vai lá falar com Pedro, manda trazer Pedro, para que você possa ouvir a mensagem do Evangelho. Veja que não é apenas uma visão que Cornélio tem uma visão e Deus diz: olha, chama Pedro e você vai ouvir da boca de Pedro o verdadeiro e o fiel Evangelho da salvação. E é exatamente isso que acontece. Mas talvez você pense assim: será que o Evangelho só chegou agora aos gentios? Não, irmãos, isso não é nenhuma novidade. Se você se lembrar de Abraão, quando ele é chamado por Deus, lá em Ur dos Caldeus, Deus havia dito para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Deus havia feito uma promessa e Deus tinha revelado essa aliança a Abraão, dizendo assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Deus pactual, mostrando que tem um plano de salvação para todo o povo, para toda a nação, para a gente de toda raça, tribo, língua e nação, apesar dos nossos estereótipos, apesar das nossas culturas, apesar das nossas etnias. E nós vemos ao longo do Antigo Testamento pessoas que não eram de nascimento judeu, aproximando-se do Deus pactual. Você lembra lá de Raabe? Aquela moça de histórico complicado, mas que foi inserida na família da aliança. Você se lembra de Ruth, a moabita, que buscou refúgio debaixo das asas do Todo-Poderoso? E essas mulheres foram inseridas, inclusive, na genealogia do Senhor Jesus, mostrando que é Cristo Jesus que une todas as pontas, que é Cristo Jesus que dá sentido a toda a teologia da aliança, mostrando que Cristo Jesus é o cumprimento perfeito de toda a lei, e é em Cristo Jesus também que eu e você, gentios de nascimento, fomos aproximados, fomos feitos filhos de Deus. Ah, queridos, Deus já estava anunciando que o Evangelho deveria ser pregado a gente torta. O Senhor Jesus fez isso várias vezes e foi duramente criticado. Se lembra lá do encontro do Senhor Jesus com aquela mulher samaritana? E talvez as pessoas olhassem torto para Jesus: olha, você está falando com uma mulher samaritana, você precisa lembrar disso. Quantas vezes o Senhor Jesus comeu com pecadores? Aliás, todos nós, né? Mas essa visão de Pedro é uma junção das pontas. Nessa visão de Pedro, nós vemos a história da redenção sendo desdobrada aos nossos olhos. Nós vemos o Evangelho, que é o Evangelho para todos os povos, alcançando gente de toda raça, tribo, língua e nação. E por isso que esse texto é tão importante no livro de Atos, porque agora o Evangelho vai se expandir além das fronteiras de Jerusalém, Judéia e Samaria. O Evangelho vai chegar na cidade de Brasília, irmãos. O Evangelho vai chegar na Europa, na Ásia. O Evangelho vai chegar
a todos os povos. E muitas vezes nós, na nossa mente tão limitada, olhamos e pensamos, será mesmo? Será que o Evangelho é para todos os povos? Será que eu devo pregar mesmo? E queridos, aqui nós estamos diante de um texto que nos mostra a doutrina da eleição, mostra a doutrina do pacto e mostra como que nós fomos inseridos nesse pacto. Paulo vai mostrar isso no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11. O texto diz assim: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças das promessas, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O Senhor Jesus derrubou o muro de inimizade, irmãos. Aquilo que separava judeus e gentios, e aqui o contexto é o templo. Havia sim o pátio dos judeus, dos homens, das mulheres, dos gentios, e agora em Cristo Jesus esse muro foi derrubado, todos nós somos povo de Deus, judeus, gentios, todo aquele que crê, o texto vai dizer, todo aquele que teme e crê em Cristo Jesus, é aproximado e faz parte do povo de Deus. Irmãos, isso é algo glorioso, isso é algo para nós nos alegrarmos nessa noite. Deus não se esqueceu de nós. Deus derrubou, em Cristo Jesus derrubou esse muro, e nós somos o povo do Senhor. Os nossos estereótipos, os nossos preconceitos, em nada servem para que o Evangelho cresça na cidade. Nós temos que lembrar que o nosso Deus é o Deus de graça e de bondade. É o Deus que nos pegou, mortos em delitos e pecados, e nos deu vida em Cristo Jesus. E por meio de Cristo Jesus agora, nós somos chamados de filhos de Deus, somos amigos de Deus, irmãos. Queridos, isso é graça, isso é misericórdia, isso foi o texto que nós lemos no início na chamada adoração. Vamos adorar o Senhor, gentios, porque grande é a misericórdia do Senhor, grande é esse amor pactual de Deus. Essa misericórdia é a palavra hesed, o amor leal de Deus, do Deus pactual. Deus está chamando os gentios há muito tempo, irmãos. E nós, um dia, no tempo e no espaço, o Espírito Santo nos chamou com essa graça irresistível, e quebrantados nós chegamos diante do Senhor, e agora somos o povo do Senhor. Nós somos irmãos. As nossas barreiras, os nossos preconceitos, os nossos estereótipos caem. E aqui nessa igreja nós temos gente até de outras nações, porque isso é a igreja de Cristo. Gente de toda raça, tribo, língua e nação. Isso nos leva ao nosso segundo ponto, que é o nosso Deus missionário. Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus missionário. E aqui fica claro, porque depois dessa visão que Pedro tem, aqueles homens chegam ali, e Pedro vai até o encontro de Cornélio, e diante daquele momento em que Cornélio pergunta, Cornélio está diante de Pedro ali, o que Pedro tem a dizer para Cornélio? Talvez Pedro pudesse dizer, olha, eu sou apóstolo, eu fiz isso, eu sou líder da igreja.
E quando Cornélio chega e se dobra diante de Pedro, Pedro diz: Cornélio, levanta, porque eu sou homem. Porque aqui, queridos irmãos, nós vemos o Evangelho, e o Evangelho não tem a ver com homens, não tem a ver com Pedro, não tem a ver com Lucas, não tem a ver com João, não tem a ver com ninguém. O Evangelho é Cristo Jesus encarnado. E Pedro diz: Cornélio, levanta, porque eu sou homem. Você não deve me adorar, mas você deve se prostrar diante do verdadeiro Deus, o Deus do pacto. E ele passa então a fazer uma exposição do Evangelho de uma maneira tão simples, irmãos. E sinceramente nos choca, ver a mensagem do Evangelho. Ela é tão simples, mas ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é por isso que escandaliza tanto. Porque as pessoas querem ouvir da nossa boca talvez uma mensagem filosófica, talvez um discurso super bem produzido, e a mensagem que nós temos é que Cristo Jesus é o Filho de Deus, que Ele foi obediente, que Ele morreu, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele subiu aos céus onde reina e um dia vai voltar para julgar as nações. Ele é o juiz de vivos e de mortos. Essa é a mensagem do Evangelho. De uma maneira simples, mas é o poder de Deus, irmãos. Essa é a mensagem que transformou o seu coração, que transformou o meu coração e que é capaz de transformar a cidade. Essa é a mensagem que nós anunciamos há mais de 2000 anos. E essa é a mensagem que nós vamos continuar anunciando. Porque nós só temos isso para dizer, que Cristo Jesus é o Senhor, que Cristo é o Filho de Deus, e que nós devemos nos arrepender e crer que Ele é o Senhor, porque a palavra de Deus diz que nele tudo converge. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos cura, é Ele quem morre por nós, é Ele quem ressuscita por meio do poder de Deus, é Ele que é o nosso intercessor diante do Pai, é Ele quem vai voltar para nos buscar, irmãos, é Ele quem vai pôr fim à nossa dor, o nosso choro, quem vai vencer os nossos inimigos. É tudo sobre Cristo, o Evangelho é sobre Cristo, a igreja é sobre Cristo. A nossa vida deve ser para a glória de Cristo. Essa é a mensagem que nós temos para dizer, irmãos. É o Evangelho. E Pedro anuncia o Evangelho. E nós, queridos irmãos, nós não podemos colocar barreiras para anunciar o Evangelho. Os nossos estereótipos, as nossas visões, as nossas imaginações devem ser deixadas de lado. Porque muitas vezes nós criamos e nós somos legalistas na nossa proclamação. E aqui eu não quero dizer que Pedro era legalista não, tá? Porque Pedro estava obedecendo à lei que Deus tinha dito, não coma. O problema é que nós muitas vezes confundimos o nosso legalismo com o Evangelho. Nós confundimos estereótipos de cristão com o Evangelho. Nós confundimos emoções com o Evangelho. Nós confundimos padrões com o Evangelho. Nós confundimos usos e costumes com o Evangelho. E quando nós olhamos para a igreja brasileira, nós vemos que muitas pessoas nunca ouviram o Evangelho, simplesmente seguem padrões, seguem estereótipos, seguem ditos que são dados a essas pessoas, mas elas nunca ouviram o Evangelho do Senhor Jesus. E nós vamos anunciando um mundo de regras, um mundo de padrões, e esquecemos da mensagem central da palavra de Deus, que é Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós falamos de regras, nós falamos de roupa, nós falamos de cabelo, nós falamos de horário, nós falamos de evangeliquez, mas nós nos esquecemos da pessoa bendita do Senhor Jesus. E queridos, o crente ele não tem um padrão perfeitinho de jeito nenhum. Basta a gente se olhar no espelho todo dia. A igreja de Cristo é cheia de gente de história complicada. É cheia de gente que é bonita só por dentro, né? Só porque Cristo mudou. A igreja de Cristo é um povo que sim, é santificado em Cristo Jesus. Mas é um povo que precisa se lembrar constantemente que nasceu em delitos e pecados. E na igreja de Cristo nós temos pessoas com histórias diversas. Há pecados no meio da igreja,
A igreja não é perfeita, mas como diz o nosso catecismo, ela caminha para a perfeição. Nós pecamos, nós falamos o que nós não deveríamos falar, nós temos pensamentos errados, agimos com ira, falamos besteira, pensamos mal, nos omitimos das nossas tarefas, mas ainda assim nós somos o povo de Deus. Ainda assim, nós somos chamados filhos de Deus, e Deus está santificando a sua igreja, preparando a sua igreja para esse grande encontro, do qual o texto bíblico diz que Jesus é o juiz de vivos e de mortos. Nós estamos sendo preparados para esse grande encontro com o Senhor Jesus. Agora, irmãos, nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar o Evangelho, porque o que Pedro faz aqui é anunciar o Evangelho fiel. Ele obedece à voz de Deus, e a conclusão disso é que enquanto ele estava anunciando o Evangelho ali, o texto vai dizer, verso 44, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Naquele momento ali, há uma repetição do Pentecostes, agora num contexto de gentios. O apóstolo Pedro pregando a palavra fiel, o Espírito Santo desce sobre aquele povo começa a falar então na sua própria linguagem, os judeus entendendo aquilo que eles estavam falando. Há um momento ali em que há um Pentecostes ali com os gentios. Queridos, nós temos que crer, irmãos, no poder do Evangelho. E essa mensagem, irmãos, é que a família da aliança tem espaço para mim e para você. O povo de Deus, Deus não vai perder nenhum dos que são seus, nós sabemos disso. E nós precisamos anunciar com coragem o Evangelho da graça. Nós estamos diante de um texto maravilhoso, um texto que encoraja, um texto que nos impulsiona a pensar num Deus missionário. Porque nós fomos amados por Deus antes da fundação do mundo, nós precisamos anunciar esse Evangelho da graça. Nós precisamos contar para as pessoas onde encontramos o pão da vida. Nós precisamos, irmãos, testemunhar a respeito de Cristo Jesus, aquele que teve compaixão de nós, que morreu em nosso lugar, que nos substituiu na cruz do Calvário e que nos fez filhos do Deus vivo. Nós que éramos inimigos, irmãos. Queridos, isso é glorioso, isso é maravilhoso, isso tem que impulsionar o seu coração a pregar, a anunciar, a abrir a sua boca e contar. O nosso Deus é um Deus missionário e Deus quer que a gente participe dessa obra. Você vai ter contato amanhã com pessoas que eu não conheço, que eu nem sei quem é. E você precisa lembrar disso, que aquele local é o seu ponto missionário, que você é um missionário ali onde você está. E tem tantas pessoas precisando ouvir o Evangelho. Queridos, nós vivemos numa cidade de cultura internacional, nós estamos na capital do país. Nós temos aqui na nossa igreja pessoas de outros países, nós convivemos com pessoas aí fora, pessoas que falam outras línguas, e nós precisamos estar preparados para anunciar o Evangelho. Se essa pessoa chegar aqui na igreja, nós temos que estar prontos para pegar o Evangelho, porque é a nossa mensagem. Nós não podemos perder de vista a missão e o Deus missionário. E para isso nós não podemos colocar condições para pregar onde Deus não colocou. Deus disse: vá e faça discípulos. Vá por todo o mundo, anuncie o Evangelho da graça, faça discípulos. E aí muitas vezes nós colocamos empecilhos. Senhor, então se o Senhor me mandar lá para o Japão, eu vou. Mas e aqui? E o seu vizinho? E a sua família? Se a sua visão de missões é apenas além das fronteiras, a sua visão é extremamente limitada. Porque missões nós fazemos aonde nós estamos, porque o nosso Deus é o Deus missionário. Aonde tem gente, tem missão. Mas nós colocamos barreiras, irmãos. Nós nos prendemos aos nossos preconceitos. Vamos fazer um exercício. Pensa na pessoa que você mais detesta. Poxa, pastor, no culto assim, não, aqui eu sou crente, aqui eu não detesto ninguém, não. Para de fingir, vai, Deus sabe. Agora você imagina essa pessoa sentada ao seu lado, comendo do pão, bebendo do vinho, partilhando a comunhão em Cristo Jesus,
te chamando seu irmão. Era exatamente isso o que acontecia entre judeus e gentios. Inimigos, pessoas que se detestavam. E é por isso que Pedro vai dizer, olha, eu nunca comi na casa, nunca entrei sequer na casa de um gentio. Mas irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. E nós não podemos chamar de impuros aquilo que Deus chama de puro. Deus nos deu uma ordem, prega o Evangelho. Anuncia o Evangelho da graça. Esse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Mas aí vem a pergunta. E essa é uma pergunta diagnóstica para o seu coração, para o meu coração. Você crê nesse Evangelho? Você de fato crê que o Evangelho, a mensagem do Evangelho é suficiente para salvar uma pessoa? Você crê que de fato essa mensagem ela é poderosa para transformar Brasília? Ah, pastor, é porque você não conhece meu vizinho. É porque você não conhece aquele meu parente. Irmãos, a visão que você tem do Evangelho, ela vai determinar também a sua visão acerca da missão que nós temos de anunciar Cristo. Porque se a sua visão do Evangelho for limitada, com certeza você vai se retrair. Mas você lembra na grande comissão, a ordem que o Senhor Jesus diz, olha, vão, façam discípulos. Você se lembra dessa ordem, mas essa ordem ela está no meio de duas afirmações. Primeiro o Senhor Jesus diz, olha, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Mas ele diz, eu estarei convosco até a consumação do século. Por isso vá. Vá porque eu tenho poder, vá porque eu estou com você. Queridos, nós podemos e devemos anunciar o Evangelho de forma corajosa, porque Cristo tem todo o poder, Ele está conosco, e é no nome dEle, e é o nome dEle que anunciamos. É Cristo Jesus, não é a mensagem minha, não é a mensagem do Lucas, não é a mensagem dos pastores dessa igreja, é a mensagem do Evangelho, o poder de Deus, e nós precisamos crer nessa mensagem, porque foi o meio pelo qual Deus escolheu chamar aqueles que são seus. Nós precisamos dizer para as pessoas e contar para as pessoas a história da redenção. Queridos, o verso de número 43 diz que dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. A história da redenção está pronta. Todos os profetas, toda a lei, todo o Antigo Testamento, tudo anunciando a pessoa bendita do Senhor Jesus. E nós precisamos dizer isso para as pessoas, irmãos. E aqueles que creem no nome do Senhor serão salvos. Aqueles a quem o Espírito Santo chamar internamente serão salvos. E queridos, esse é o Evangelho que salva. E deixa eu te lembrar uma coisa, irmãos. O Evangelho funciona. Ele é eficaz. Ele é tão eficaz que você está sentado aqui hoje como prova disso. Se você tem dúvidas do Evangelho, olha para a pessoa que está do seu lado. Não vou dizer para você falar nada para ela não, tá? Olha para a pessoa que está do seu lado, porque ela é a prova viva de que o Evangelho funciona. Olha para o seu coração. Olha para quem você era sem Cristo Jesus. Pouco antes daqui do culto começar, o presbítero Charles falou, eu nunca imaginei um dia estar dirigindo a liturgia ao lado do Lucas. Isso porque ele me conhece desde pequeno, né? Conheceu a minha história em dias ruins. E quando eu olho para a minha história, eu digo, o Evangelho funciona e funciona bem. E nós precisamos ter uma visão verdadeira e correta de quem nós somos. Mas isso só é possível quando nós olhamos para a santidade de Deus. E olhamos para o remédio a isso que é o Evangelho, que é Cristo Jesus. O Evangelho funciona, irmãos, ele é o poder de Deus, ele transforma a sociedade, ele transforma o nosso coração, quando ele é anunciado fielmente. E aqui nesse texto o que nós vemos é que novos membros são admitidos à comunhão do corpo, eles são batizados em nome de Cristo Jesus, ele e toda a sua casa. O Deus pactual mostrando que o Evangelho é para nós e também para os nossos filhos. E louvado seja Deus, queridos, porque os nossos filhos não são crianças soltas aí pelo mundo, os nossos filhos são filhos do pacto. São amados por Deus, protegidos pelo Senhor, guardados
debaixo da aliança, serão instruídos no caminho e no evangelho de Cristo Jesus, para que no devido tempo possam professar sua fé e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, esse é o evangelho. Nós temos uma visão, nós temos uma proclamação, mas agora isso leva à adoração. A partir do capítulo 11, nós vemos que aquela notícia da conversão da família de Cornélio chega aos irmãos, e aqui de novo nós vemos o preconceito. Nós vemos de novo no texto pessoas que questionam a Pedro dizendo: Pedro, fiquei sabendo aí de um negócio, você comeu com gentil, né, Pedro? Pedro, o que está acontecendo com você? Pedro, você está muito moderninho, Pedro. Irmãos, quando Pedro chega ali, aquilo que Pedro diz, aquele relatório de missão, ainda que a igreja estivesse aqui preocupada, dizendo: olha, nós não comemos com gentios, aí Pedro diz: olha só, deixa eu dizer para vocês o que aconteceu. Eu tive uma visão, eu proclamei o evangelho, e Deus foi favorável a Cornélio e toda a sua casa, e o Espírito Santo desceu sobre eles. E a palavra de Pedro, a partir do verso 15, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Olha como Pedro agora está rendido. As pessoas questionam ele, Pedro apresenta aquele relatório da missão, e ele vai dizer: irmãos, o evangelho chegou aos gentios, nós temos que nos alegrar com isso. Quem era eu para resistir ao poder de Deus? Quem sou eu para resistir ao plano de Deus? Quem sou eu para colocar estereótipos, preconceitos? Deus chamou aquele povo de puro. Deus falou: vai lá e anuncia o evangelho a Cornélio, e ele viu que isso era da parte de Deus. A família de Cornélio se converteu, foi batizada. Pedro é um homem rendido a Cristo, ao poder do evangelho. Queridos, essa é a pergunta para o nosso coração, diante de tantos senões que nós colocamos para evangelizar, diante de tantos problemas, de tantas barreiras, de tantos poréns que nós colocamos. Eu não sei falar, hoje a minha agenda está cheia, mas aquela pessoa é muito dura, aquela pessoa já disse que não sabe, mas aquela pessoa... Nós colocamos tantas barreiras. Quem somos nós para resistir ao poder de Deus? Quem somos nós para resistir à ordem de Deus de anunciar o evangelho? Quem somos nós para dizer que essa ou aquela pessoa não pode ser convertida? Porque é Deus quem salva. O evangelho não tem a ver com a nossa vida, com as nossas escolhas, com aquilo que eu acho. O evangelho tem a ver com o plano soberano de Deus, de salvar aqueles que são seus, de chamar os seus eleitos. Nós temos que pregar o evangelho, irmãos, a toda e qualquer criatura. Nós temos que sair desse portão aqui com uma missão. Nós somos enviados a pregar, nós somos convocados a adorar o Senhor, mas quando termina o culto nós somos enviados à proclamação. E nós precisamos crer nesse evangelho, porque senão nós vamos entrar no nosso carro, vamos entrar no nosso apartamento, trabalhar, voltar aqui no domingo, e nós desperdiçamos oportunidades de anunciar o evangelho. Deus salva quem Ele quer, Ele exerce misericórdia com quem Ele quer exercer misericórdia. Leia o capítulo 9 de Romanos. Durante a sua semana, medite nesse texto. Como que Israel rejeita o Senhor Jesus, como que nós fomos inseridos no povo de Deus, de maneira que Gálatas diz que nós somos o Israel de Deus. E muitas vezes nós fazemos como os judeus faziam. Para esse povo aqui eu não prego não. Essa pessoa aqui é impura, essa pessoa aqui eu não gosto,
Irmãos, a igreja, diante de pessoas quebrantadas ao Evangelho, isso leva a igreja à adoração. É por isso que nós pregamos, nós evangelizamos para que mais pessoas adorem o Criador de todas as coisas. Nós estamos aqui, nós entendemos o nosso propósito, que é o quê? De glorificar a Deus e gozá-lo eternamente do Senhor, e nós queremos que mais e mais pessoas glorifiquem a Deus, adorem a Deus, cultuem a Deus. Hoje é o dia do Senhor, e quantas pessoas estão do lado de fora da igreja, desperdiçando o seu tempo, a sua vida, com outras coisas que não satisfazem. E queridos, nós precisamos anunciar o Evangelho para essas pessoas, para que elas estejam aqui em outras comunidades, adorando o Deus verdadeiro, para que a vida delas tenha sentido. E é isso que acontece aqui, verso de número 18, e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. A igreja agora aqui, deixa de lado todos os preconceitos, a igreja entende o propósito soberano de Deus, de salvar os gentios, o coração deles é apaziguado pelo Evangelho, e agora eles passam a adorar, a glorificar a Deus, agradecidos, porque o Evangelho não é só para eles, mas o Evangelho é além das fronteiras. Meus irmãos, o Evangelho, ele deve trazer para nós alegria. Pega os relatos dos nossos irmãos missionários, lê aquilo ali com alegria. É porque muitas vezes nós lemos os relatórios assim, né, daquela lida por cima, só para saber se está tudo. Mas, meus irmãos, lê aqueles relatórios com as lentes do Evangelho. Pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, gente espalhada por todo esse mundão aí, se quebrantando diante de Cristo Jesus o Senhor. Aqui em Brasília, fora de Brasília, fora do nosso país. Aos gentios foi dado o arrependimento para a vida. Talvez você esteja pensando assim, poxa pastor, você falou de preconceito, estereótipo. É importante a gente lembrar aqui. O Evangelho, ele não nos deixa como nós estamos. Nós chegamos sim, todo mundo meio tortinho, mas o Evangelho, ele nos dá arrependimento para a vida. Deus nos faz um novo homem em Cristo Jesus, e louvado seja Deus por isso, porque éramos sim inimigos, éramos sim pessoas más, éramos sim pessoas rebeldes, éramos pessoas que talvez alguns até tivessem medo, mas quando o Evangelho nos converte, ele nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. Nos despojamos do velho homem, renovamos a nossa mente, a nossa cosmovisão, e somos revestidos de Cristo Jesus. Perceba que Pedro aqui, ele está ganhando uma visão muito maior do Evangelho. O cristianismo, ele está ganhando um novo momento aqui. E nós precisamos ter essa mente evangélica, no bom sentido, cheia do Evangelho, percebendo a missão que nós estamos inseridos. Crianças, vocês desenharam os animais? Todos esses animais que vocês desenharam são animais criados por Deus, puros. E um dia, na Nova Jerusalém, nós estaremos todos juntos com eles. A palavra de Deus diz que nós vamos poder brincar ali, vamos estar junto com os animais. E você, adulto? Será que os seus estereótipos, a sua visão do que é um crente é verdadeira, é uma visão verdadeira do Evangelho? É óbvio que o Evangelho transforma. O Evangelho, ele nos leva a arrependimento e mudança de vida. Se alguém acha que pode se chegar à igreja e ficar do jeito que está enganado. Porque o Evangelho, ele muda a nossa rota, ele nos converte, ele muda a nossa cosmovisão, ele muda e dá sentido à nossa vida. O Evangelho, ele rompe barreiras sociais, culturais, étnicas.
O Evangelho nos transforma em pessoas por completo. O Evangelho dá a nós a verdadeira humanidade, a verdadeira dignidade em Cristo Jesus. Queridos, nós temos tantos preconceitos, mas a gente precisa deixar isso de lado, porque tem uma missão muito mais importante do que os nossos preconceitos, que é a missão de anunciar Cristo Jesus. Esse texto nos mostra que o Evangelho é para todos os povos, é para gente de toda raça, tribo, língua e nação. Esse Evangelho nos dá o privilégio de nós que éramos inimigos, agora sermos amigos de Deus. Que você saia daqui nessa noite motivado, pronto a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, mas também a proclamar o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Deus tem uma missão, e nós temos o privilégio de participar dessa missão. É um privilégio, irmãos. É uma obrigação também, mas é uma obrigação com um privilégio muito grande. Saia daqui pronto para intencionalmente anunciar o Evangelho, com aquelas pessoas que você se relaciona, com aquelas pessoas à sua volta. Ore a Deus pedindo oportunidades para que você possa anunciar o Evangelho da graça, o Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Quero convidar o